Meus irmãos e irmãs, eu quero ler convosco nesta noite o texto da palavra do Senhor que está no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 8. Nós leremos versículos de 35 a 39. Lucas 8, de 35 a 39, nós leremos a Bíblia Sagrada neste momento. Todos os irmãos encontraram aí nas suas Bíblias, nos seus celulares, amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 35. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíra os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gesarenos rogou-lhes que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade de todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém. Que o Senhor aplique então esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, o que Jesus tem feito por você? O que Deus tem feito na sua vida neste tempo? Muitas pessoas, ao falarmos assim, olha, você poderia evangelizar alguém, você poderia falar do amor de Jesus para alguém, e aquilo que nós mais ouvimos é: mas eu não sei evangelizar, mas eu não sei pregar. Muitas pessoas entendem que esta seria uma missão apenas de missionários, evangelistas, pastores, líderes de igrejas, quando na verdade, meus irmãos e irmãs, a coisa mais simples do mundo é você falar do amor de Deus para as pessoas, porque você vai dizer daquilo que Deus está fazendo, já fez e vai continuar fazendo na sua vida. Observe que no texto que nós lemos, Jesus mandou que aquele homem fosse e testemunhasse o que ele precisava fazer, qual seria a melhor evangelização que ele poderia fazer. Era se mostrar para as pessoas, era falar daquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E a pergunta que nós precisamos nos fazer nesta noite, nesse primeiro momento, é: o que Deus tem feito na vida de cada um de nós? O que Deus tem feito, meu irmão e minha irmã, na sua vida? E não estou falando apenas de cura de enfermidades, ou de livramentos tantos que Deus nos concede, mas Deus, o nosso Senhor, fez por nós a maior de todas as dádivas que Ele poderia fazer por nós, que é ter nos resgatado, nos tirado do império das trevas e nos transportado para o reino do Filho do seu amor. Mas e nós? O que nós temos feito então em relação a essa grande notícia de que Deus um dia nos salvou, nos redimiu, nos resgatou, de que Deus pagou um alto preço por mim e por você? Agora, o que eu tenho feito? O que eu posso fazer? Será que eu tenho testemunhado? Será que eu tenho falado desse Deus? Será que as pessoas que convivem no meu dia a dia, com as quais eu me relaciono, seja no trabalho, seja numa lotação, seja viajando, seja na sua casa, com a sua família ou os demais familiares, eu não sei. Mas será que essas pessoas, elas têm sido alimentadas através das palavras que saem dos meus lábios e através, é claro, do testemunho, do bom testemunho que eu tenho dado para essas pessoas? Meus irmãos e irmãs, já conheci pessoas que vivem às vezes numa faculdade, por exemplo, 4 anos fazendo um curso, e só lá no final é que as pessoas vão descobrir talvez que ele é crente, que ele é salvo em Jesus, porque nunca falou, nunca testificou de nada. Muitas vezes estamos dentro de um ambiente onde as pessoas, elas não cobram nada, então a gente também não fala nada.
Muitas vezes, irmãos, nos omitimos, e a Bíblia garante que a omissão também é pecado, porque aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisto comete pecado, diz as Escrituras. Então, nós precisamos pensar. Observe, meus irmãos, que a história que acabamos de ler junto com vocês é uma história muito interessante, fala da questão do endemoniado, de Gadara. E é interessante pensar nessa história, por quê? Porque aquele homem, ele estava a todo momento atormentado. Aquele homem não tinha paz, não vivia em sociedade, não vivia com a sua família. Aquele homem, as pessoas tinham medo dele. Se você ler o restante do texto anterior a esse que nós lemos, você vai ver que aquelas pessoas tinham medo daquele homem. Quando aquele homem aparecia, as pessoas, davam no pé. As pessoas fugiam dele. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, se você já experimentou, já vivenciou alguma situação com pessoas endemoniadas. Não é um negócio muito bom de ver, não é uma situação muito boa de estar perto. Mas o crente, às vezes, quando passa por uma situação dessa, ele começa a pensar nos seus próprios pecados. Será que agora o inimigo vai jogar os meus podres todos no ventilador? E eu não vou dar conta desse negócio? Mas eu quero lembrar você uma coisa: o crente, mesmo quando ele está se sentindo fraco, ele é mais forte que o diabo. Não é verdade? Amém? Por quê? Porque em nós habita quem? O Espírito Santo do Senhor. E o apóstolo Paulo nos lembra bem de que quando estamos fracos, aí é que somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meus irmãos e irmãs, nós precisamos observar que nesse episódio, aquele endemoniado teve um encontro com Jesus. Mas se você observar dos versículos 26 até o 34, que nós não lemos, você vai ver que essa história, Jesus ele está passando, ele está entrando na cidade, e de repente vem ao seu encontro este homem. E é mais interessante ainda que o demônio, ele conhece Jesus. Ele conhece Jesus. E aí ele logo interpela Jesus e diz: peraí, por que o senhor vem até a mim? Que te fiz eu? Que te fiz eu? E Jesus então tem aquele embate e expulsa aquela legião. E olha, observe, meus irmãos, que muitas pessoas criticam, mas Jesus não podia ter salvado pelo menos os porcos. Mas naquela época, o povo de Israel, o judeu, não podia criar porcos. No Antigo Testamento era proibido ao judeu criar porcos. Então o porco não tinha nenhum valor como animal, não se podia comer naquela época. Então não tinha nenhum valor. Observe então que aqueles demônios, eles foram para a manada de porcos, certamente você conhece essa história, e aqueles demônios então se precipitaram no abismo, porque é lá que eles devem viver mesmo. O lugar dos demônios é no abismo. Você vai ler isso lá em Apocalipse. Então, meu irmão e minha irmã, essa história ela segue agora, porque agora aquele homem está liberto. E no texto que nós lemos com vocês, aquele homem agora está feliz da vida. Ele está vestido, olha só, ele está em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. Olha, meu irmão e minha irmã, quantas mudanças Deus fez na vida daquele homem. Observe que Deus mudou as emoções daquele homem. Ele estava tranquilo agora, sentado aos pés de Jesus. Um homem que vivia atormentado, agora ele estava sentado aos pés de Jesus. Jesus transformou também o seu corpo. Ele que andava nu, andava todo rasgado e maltrapilho, agora estava vestido. Olha o texto. Olha quanta transformação Jesus estava fazendo e fez na vida daquele homem. Transformou a mente dele, porque o texto diz que ele estava em perfeito juízo. Então estava em perfeitas faculdades mentais. Deus transformou isso nele. E Deus ainda Jesus transformou ainda a vida social daquele homem. Porque agora ele estava ali e ele queria até seguir Jesus, ele queria ficar em comunidade. Ele queria estar onde Jesus estava. Olha quanta transformação, olha quanta bênção aquele homem tinha para contar. E você, meu irmão, minha irmã, será que você tem tido bênçãos para contar? Será que de fato Deus tem feito algo bom na sua vida? Sabe, algo bom.
Há uma canção antiga que fala isso: algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem para dar. Reunimos aqui só para louvar o Senhor. Essa é das antigas, né? Não sei se vocês vão lembrar, né? Essa é de quando eu estava na UCP, não faz muito tempo isso, mas é de quando eu estava na UCP. Essa, muito boa. Então observe, meu irmão, minha irmã, o que eu quero falar para você hoje é justamente sobre o melhor testemunho. O melhor testemunho. Muitas vezes estamos achando, irmãos e irmãs, que o melhor testemunho é quando você ganhou um carro zero. O melhor testemunho que conseguir pagar a última prestação da casa própria. O melhor testemunho é quando foi curado da Covid-19. Meu irmão, minha irmã, eu quero observar algumas coisas no testemunho deste homem com você, porque o melhor testemunho que você possa dar, não importa em que área da sua vida você tenha sido abençoado ou abençoada, mas o melhor testemunho, em primeiro momento, ele causa espanto nas pessoas. Observe que aquelas pessoas, lá no versículo 35, ficaram dominados de terror. Por quê? Porque viram o que Deus estava fazendo, viram o que Deus fez, o que Jesus fez para aquele homem. Aquele povo, os gesarenos ou gerazenos, porque cada dia as versões vão mudando os nomes aqui, mas você pode falar gadareno, você pode falar gazareno, não importa isso. Mas o que é importante para nós observarmos é: Jesus transformou a vida daquele homem, fez tantas coisas que eles ficaram espantados. Meu irmão, minha irmã, o melhor testemunho tem que causar espanto nas pessoas. Mas não causar um espanto ruim, não, mas causar um espanto assim: nossa, olha como Deus mudou, eu não esperava que ele pudesse ser transformado. Sabe o que acontece, irmãos? Nós muitas vezes estamos com a visão de Gabeira. Lembra do Gabeira? O Gabeira dizia que bandido bom é bandido morto. Um dos tais que falavam isso, né? Tantos outros já falavam também. Mas o fato, irmãos e irmãs, é que é uma visão totalmente contrária ao reino de Deus, uma visão totalmente contrária à vontade do Senhor, que a Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum se perca. Essa seria a vontade de Deus, que ninguém se perdesse. E Jesus falou isso para o Pai: Pai, de todos que o Senhor me deste, nenhum só se perdeu, senão o filho da perdição. Por isso, meu irmão, minha irmã, o melhor testemunho, sim, ele precisa causar espanto nas pessoas. As pessoas precisam observar: olha como esse Deus é verdadeiro, hein? Olha, não esperava, imagina. Me lembro de quando um assaltante criminoso do Rio de Janeiro, chamado Gordo, não sei se alguém se lembra desse episódio, desse homem. Ele aceitou Jesus, Jesus o encontrou através, na época do pastor Caio Fábio, foi batizado lá dentro do presídio, e muitas pessoas naquela época falaram coisas: mas como é que pode? Não, deve estar fingindo, é para poder ir para a ala lá dos evangelhos, que é um lugar mais tranquilo. Meu irmão, minha irmã, se eu deixar de crer no poder de Deus para libertar qualquer que seja homicida, suicida, qualquer tipo de pessoa, sabe, eu vou deixar de crer na soberania de Deus. O nosso Deus continua sendo libertador, o nosso Deus continua sendo aquele que transforma vidas. Se você parar para pensar na história do povo hebreu, do povo de Israel, como aquele povo recebeu dádivas de Deus, bênçãos do Senhor, mas como aquele povo era ingrato, como aquele povo dava mau testemunho. Mas quando aquele povo era abençoado por Deus, venciam batalhas, quando aquele povo vencia batalhas, às vezes sobrenaturalmente, então todos os reinos vizinhos ficavam temendo o Deus de Israel. Meu irmão, minha irmã, o seu testemunho, a sua vida, aquilo que Deus está fazendo na sua família, na sua casa, no seu trabalho, através de você, tem que causar espanto, porque o melhor testemunho tem que causar espanto. Agora, se você não está fazendo diferença nenhuma, se as pessoas não estão notando nada, meu irmão, então toma cuidado, porque pode ser que você que esteja longe da presença de Deus, porque o nosso Deus continua no mesmo lugar, pronto para nos abençoar, com o seu braço forte e mão estendida, sabe? Mas é preciso que eu me achegue
ao Senhor. Acheguemo-nos confiadamente ante ao trono da graça de Deus. É preciso nos achegarmos a Ele, porque quando Deus começar, meu irmão, minha irmã, a abençoar você, as pessoas vão se espantar, vão ficar admiradas, porque é assim mesmo, tem que ser admirado que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, sabe? Ele realmente vê, Ele tem olhos que vê, Ele tem mãos que pegam mesmo, que apalpam mesmo. O nosso Deus é assim. Ah, pastor, mas Deus não é espírito? É verdade, mas você pode sentir a mão de Deus te guardando, te guiando, te protegendo. Não é assim que acontece conosco? Mas o nosso Deus não é tipo aqueles que têm olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam. O nosso Deus não é assim, sabe? O nosso Deus é vivo e Ele tem nos abençoado. Mas a segunda coisa que eu quero que você nesta noite também coloque e grave no seu coração, é que o melhor testemunho não é aquele que você precisa falar, mas é aquele que é testificado pelos outros, pelos outros. Observe que aquele homem que foi liberto por Jesus, ele não precisou falar nada, ele só precisou ir para casa, tomar um bom banho, ficar cheirosinho e ir de novo para onde estava Jesus para adorar Jesus. E só isso bastou para que as pessoas pudessem ver, olha lá, é ele. Observe comigo o versículo 36, e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Meus irmãos, o melhor testemunho é aquele que os outros falam de você, sabe? O que os outros têm falado de você e do seu Deus? O que as pessoas têm comentado a seu respeito? Aí a nossa frase, né, que a gente costuma usar é assim: ah, mas eu não tenho que ficar me importando com o que as pessoas falam de mim. Ah, eu tenho que me importar sim, porque eu tenho um Deus a zelar pelo seu nome, eu tenho um evangelho a pregar e a testemunhar, então eu preciso sim estar preocupado com o que as pessoas vão pensar e estão pensando de mim. Quando os meus vizinhos ouvem a gritaria dentro da minha casa, eu tenho que ficar preocupado sim. Ah, o vizinho não tem nada a ver com a minha vida. Ele não tem mesmo não, mas você tem a ver com a vida dele, porque você tem que dar bom testemunho para ele, sabe? Então é importante saber que o melhor testemunho é aquele que falam de você. E é isso que está acontecendo aqui na história desse homem que fora liberto por Jesus. Sabe, as pessoas que contaram, não precisou dele falar nada. Olha gente, realmente ele foi liberto, porque ele estava endemoniado, e Jesus foi tão bom com ele, que não foi ele que se atirou no abismo não. O texto não fala isso que eu estou falando para você, tá certo? Mas se o povo estava falando, contaram-lhes também como fora salvo, porque os porcos foram para onde? Para o abismo. Então aquele povo estava dizendo: olha, os porcos foram todos para o abismo, os demônios foram com eles, mas olha, Jesus livrou ele mesmo, ele agora é uma nova criatura. Ah, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nascer de novo. Eu sei que vocês que estão aqui já nasceram de novo, em nome de Jesus, mas no encontro de Jesus com Nicodemos, você se lembra disso? Jesus falou para Nicodemos: olha Nicodemos, é o seguinte, você sabe bastante coisa, você é bem inteligente, você conhece as escrituras, está tudo certinho com você, você tem realmente seguido aí as leis, só que você precisa nascer de novo, camarada, você precisa nascer de novo, não dá para viver dessa forma. E ele não entendeu, coçou a cabeça, aquela coisa, falou: mas peraí, como é que eu posso voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? E aí Jesus: olha, você não está entendendo nada. Não estou falando que você vai voltar ao ventre da sua mãe, eu estou dizendo que você vai nascer da água e do Espírito, você vai ser nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Meu irmão e minha irmã, conversão é mudança de direção, mudança de direção. Gosto muito de exemplificar isto, quando você está dirigindo o seu automóvel, e você se depara com uma placa de mudança de direção, isto é, conversão à esquerda ou conversão à direita. Se você seguir em frente, quando você encontra uma placa dessa, o que pode acontecer? Bater, cair num abismo, chocar de frente com outro veículo, não é verdade? Atropelar alguém, até matar. Você também não pode ir na direção contrária, que está indicando a seta, porque também da mesma forma algo ruim pode acontecer. Mas também não pode voltar. Olha só, porque conversão é mudança de direção.
Sabe, um dia o Espírito Santo entrou na sua vida e na minha vida, fomos convertidos. Esse dia nós chamamos de vocação eficaz, isto é, o dia em que através do Espírito Santo, você foi chamado ao arrependimento por santa vocação, e nesse dia, você passou a crer em Jesus como Senhor e Salvador, e agora você passou a crer que o seu nome está escrito no livro da vida, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, me garantindo que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo tem garantido isso no seu coração? Que você é filha, que você é filho de Deus? Tenho certeza que sim, porque é isso que o Espírito Santo faz. Mas o melhor testemunho precisa causar espanto, o melhor testemunho é aquele que é testificado por outros, isto é, que causou transformação. Mas o melhor testemunho é mostrar o que Deus está fazendo em nós, nesse momento, neste tempo. Não importa a Covid, não importa as outras enfermidades, não importa os problemas relacionais, não importam os problemas conjugais, Deus pode agir em todas as áreas da nossa vida, Ele é o Senhor. O melhor testemunho é aquele então que eu posso mostrar para as pessoas o que Deus está fazendo na minha vida. Observe, meus irmãos e irmãs, que no versículo 39, ele diz assim, olha: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então, foi ele fazendo o quê? Anunciando por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Você já parou para pensar nisso? Você vai falar assim, olha gente, eu acordei hoje de manhã, Jesus me acordou hoje de manhã. Me acordou hoje 6 da manhã para orar. Você fala assim, foi pesadelo então, porque eu não acordei não. Né? O Senhor me acordou tal hora, o Senhor me deu vida, me deu fôlego de vida, o Senhor me abençoou com isso, com aquilo outro. Eu não sei o que Deus tem feito na sua vida, meu irmão, minha irmã, mas uma coisa eu sei: conte isso para as pessoas, anuncie isso para as pessoas, anuncie para as pessoas como é que foi o dia da sua conversão. Como é que foi esse dia? Você ainda se lembra? Para alguns foi há tanto tempo atrás, né? Mas tenho certeza que isso marcou a sua história, marcou a sua vida. E eu quero colocar duas coisas em relação a isso para os irmãos. Quando a pessoa ela vem para Jesus no sentido de conversão, já na idade adulta, não é? É mais fácil identificar esse momento. Por quê? Porque alguma coisa, foi uma pregação, foi uma música, algo diferente, foi um culto, foi um missionário que veio, e naquele momento Deus tocou no seu coração e você foi transformado. E a partir dali você passou a ser nova criatura. Mas tem aqueles que nasceram no lar cristão, que sempre foram crentes, piedosos, andaram na presença do Senhor o tempo todo, e aí se for presbiteriano então, né? Então ele foi para a classe catecúmenos, e aí ele chegou lá, ele fez a sua pública profissão de fé, e até hoje ele não conseguiu identificar que dia que foi o dia da conversão dele. Sabe? Isso não importa. O importante é saber assim, eu tenho convicção de que o Deus que eu sirvo me resgatou e escreveu o meu nome no livro da vida, e de lá ninguém pode tirar. Então o que você pode pregar para as pessoas? Qual é o seu melhor testemunho? Olha, eu nasci num lar evangélico e o Senhor nunca me deixou desviar do seu caminho. As pessoas acham que o melhor testemunho é aquele assim, eu era assaltante, de repente Deus me transformou, eu era aquela pessoa que matava. Esse também pode ser um bom testemunho. Mas aquele também que nasceu num lar evangélico, aquele que nunca se desviou, também não é um bom testemunho? Porque Deus o preservou, porque Deus firmou os seus passos, porque Deus colocou uma família abençoada, porque cuidasse dele no caminho, no temor do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, qual tem sido o seu melhor testemunho? Qual tem sido? O que você tem pregado para as pessoas? E eu quero te fazer um desafio: viva, sabe, na presença das pessoas que estão ao seu redor, família, sabe, mas viva de maneira transparente, bem transparente. Família então é um negócio muito interessante, né, familiares, porque eles não os conhecem, né? Fulano diz que é crente, olha lá, mas olha lá o que ele faz, olha como é que ele vive, sabe? Então cuidado com isso, sabe, porque todas as vezes que alguém fala alguma coisa depreciando, né, a sua
a vida, no que diz respeito ao evangelho que habita em você, não está depreciando só você, mas também está falando daquele que o chamou, daquele que o resgatou, daquele que arregimentou você. Então nós temos uma responsabilidade de dar sim o nosso melhor testemunho, aquele que vai causar espanto nas pessoas, sim, porque Deus pode transformar, Deus pode salvar, Deus pode recuperar da Covid, Deus pode ressuscitar mortos, o nosso Deus pode todas as coisas. É aquilo que os outros testificam, sim, e é aquilo que você fala para as pessoas, o que Deus tem feito na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, se você não vinha fazendo assim, pense nisso agora. Eu preciso, no meu trabalho, em casa, na rua, onde eu estiver, eu preciso realmente mostrar quem eu sirvo, porque eu estou certo de que Ele é poderoso. Amém? Viva desta forma para a glória e honra do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.